Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Bom, estamos aqui no novo ano, então feliz ano novo para todos vocês. Que Deus possa abençoar este novo ano, possa abençoar essa nova etapa na nossa sala, nas nossas lições, que nós venhamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Como eu já tinha dito para vocês, esse trimestre nós vamos estudar sobre José. E vai ser muito legal, nós vamos aprender cada vez mais sobre a vida de José e mais a fundo. E Deus vai falar conosco, amém? A nossa lição 1 fala o contexto de José. E o texto de referência fica em Gênesis 30, de 22 a 26, que diz assim: Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido. O nosso versículo do dia fica em Gênesis 30, versículo 1, que diz assim: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então, eu acredito que todos conheçam a história de José. Então, Jacó, ele trabalhou, para Labão durante 7 anos para poder se casar com Raquel. E ele foi enganado, depois do casamento, e quando ele foi ver, ele tinha casado com Lia. E ele amava muito Raquel, só que Lia era a irmã mais velha, então Lia tinha que se casar antes de Raquel. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos para conseguir se casar com a Raquel. Então ele casou com a Lia e com Raquel. Durante 14 anos Jacó ficou trabalhando para conseguir casar com ela. E a história conta que Raquel, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Então Lia já tinha tido vários filhos, as servas, concubinas, enfim. E Raquel não tinha, e ela se sentia muito envergonhada por isso. E Jacó ficava triste por ver Raquel tão mal, não podendo ter filhos. E aí ela orou ao Senhor, e o Senhor se lembrou dela, e concebeu que ela pudesse ter filhos. Então o primeiro filho que Raquel teve foi José, e era um filho muito amado. Então, a partir desse momento, a Raquel, ela teve aí a sua bênção, o seu milagre, e ela não ficou mais envergonhada perante ali a sua família. O nascimento de José, ele é um fruto de uma intervenção divina. Então, Deus abriu a madre de Raquel e ela pôde ter, então, aí começar a ter filhos. A história de José, ela nos traz algumas lições muito valiosas. Primeiro, o seu nascimento, que foi um fruto de um milagre, como a gente já viu aqui. Então foi um milagre de Deus e uma resposta ao clamor de Raquel. E o segundo momento, que é muito importante na história, é o quê? É a maneira pela qual José se destacou dentro da casa dele, e nos demais lugares por onde ele passou, porque Deus, ele era presente com José, Deus sempre estava com José em tudo que ele fazia. Nós vemos na história de José que é na adversidade que surgem os maiores milagres de Deus na história. Então nós vemos em toda a Bíblia e na história de José isso, que é nos momentos mais difíceis que acontece o milagre de Deus nas nossas vidas. Um nome significativo. Então, o que significa José? No relato de Gênesis 30, 24, que a gente leu aqui, fica claro o significado do nome de José, que é Deus me acrescentará ou adicionará outro filho. Então, o nascimento de José não apenas coloca um fim na vergonha de Raquel, mas também mas também traz consigo a esperança de que irá vir outros filhos, E a partir do relacionamento que ela tinha com Jacó. Então, porque aqui fala, no 24,
que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome de José. Então, além de José, ela também teve Benjamim como filho. Então, ou seja, Deus acrescentou, além de José, Deus acrescentou outro filho para ela. Vamos conhecer um pouquinho de quem são os pais de José. Então, a paternidade de José, ela trazia uma grande responsabilidade, porque ela vinha de uma linhagem de patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José. Infelizmente, houve um tempo em que Jacó fez parte de uma trama do que? Para se beneficiar, no qual ele prejudicou seu irmão, certo? E seu pai, trazendo desgosto para a família. Então, quem não se recorda, foi quando Jacó roubou a primogenitura de Esaú, certo? Então, lá ele foi lá, se passou por Esaú, ele foi abençoado por Isaac, né? Como se fosse, né, Esaú, e na verdade era Jacó, e isso trouxe um grande problema para a família. E aí o que acontece? Chegou um momento na vida de Jacó que o quê? Que ele foi, que ele também passou por um engano, né? Ele foi enganado. Então ele foi enganado por Labão. E aí ele sofreu o preço da mentira. Ele viu como foi ruim. Então é preciso compreender o quê? Que a mentira, ela gera consequências, ou agora ou depois, mas ela gera consequências terríveis para todas as pessoas envolvidas, não só para quem mentiu, mas para todo mundo que está ali naquela história. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Em João 8,44 fala sobre isso. Então, não existe aquela mentirinha ou a mentiroura. Não, tudo é mentira. Tudo tem o mesmo peso, independente do que seja. José, ele foi o 11º filho de quem? De Jacó. E ele foi o primeiro com a sua esposa Raquel, a quem Jacó mais amava. Ele amava muito Raquel. Dentro da cronologia da Bíblia, a gente vê o quê? Que a história de José, ela acontece aproximadamente entre os anos de 1680 a 1570 a.C. José, ele era hebreu e ele nasceu em Padã Arã. E ele nasceu 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, Jacó tinha cerca de 90 anos quando José nasceu, e Deus o fez prosperar, trabalhando para um grande enganador, que era quem? Labão. Então Labão, ele enganou Jacó quando ele fez lá a troca do casamento. Vamos lá, o problema de Raquel. O texto, né, que nós lemos enfatiza o quê? O problema que existia na vida de Raquel, que era a infertilidade, ou seja, ela não poderia ter filhos. E isso é uma coisa comum na vida das mulheres dos patriarcas. Se a gente for ler as histórias, a gente vê que isso aconteceu na vida de outros patriarcas também. Sara, ela não podia gerar filhos. Rebeca também era estéril. Diante das dificuldades humanas, as mulheres, tanto de Abraão quanto de Isaac, elas puderam gerar e deram à luz, fazendo com que a descendência patriarcal fosse levada à frente. Então Deus sempre mostrando o milagre dele, sempre abrindo a margem das mulheres dos patriarcas para que a descendência acontecesse. Deus sempre intervia, sempre vinha com a resposta, sempre vinha com o milagre na hora certa. Nem mesmo o tempo ou os vários filhos das concubinas foram suficientes para conformar Raquel. Ela foi enfática, ou seja, ela foi muito precisa. Dá-me filhos ou eu morro. Ela não aguentava mais a vergonha de não poder ter filhos. Ela já estava no limite dela. Raquel, ela nos deixa uma grande lição. Que nós, diante da impossibilidade humana, na nossa impossibilidade, jamais podemos deixar de crer nas promessas e nos milagres de Deus. O mesmo Deus do passado, ele continua agindo e atuando na história, continua agindo e atuando hoje. Então, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja a situação, Deus sempre vem com a provisão, Deus sempre vem com o milagre. Por mais difícil que seja acreditar nisso, a gente tem que manter a fé, assim como Raquel manteve, por mais que ela visse todos aqueles filhos de todo mundo.
E ela não podendo ter, ela não perdeu a fé. Ela foi lá, clamou, buscou, até ela conseguir o seu milagre. O milagre, ele trouxe o quê? Mudanças. O relato de nascimento de José traz algumas mudanças significativas. José, ele nasceu de um amor puro entre Jacó e Raquel. Eles formaram uma família feliz, completa e grata a Deus, porque o Senhor se lembrou de Raquel. O nascimento de José representava o quê? Mais do que um filho, ele representava um novo começo para os seus pais. Um começo que de alegria, um começo de prosperidade, quando Raquel não mais do que se sentirá humilhada pela sua irmã Lia, que tinha mais filhos. Jacó, por sua vez, o que? Ele viu voltar o brilho nos olhos de Raquel. Então precisamos estar sensíveis ao agir de Deus e entender que no tempo certo as coisas acontecerão em nossas vidas. E é sempre no momento certo. A gente já ouviu muito falar na igreja, em pregações, que o quê? Que as coisas vêm no tempo certo, porque se Deus entregar antes, aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição, porque às vezes a gente não está pronto para receber aquela bênção. Então Deus nos prepara, Deus nos capacita, Deus prepara o caminho, prepara o momento certo para receber o milagre. A família de Jacó, ela era muito grande. Jacó teve quantos filhos, gente? Alguém lembra? 12 filhos. Era Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e sua filha Diná. O patriarca tinha, no caso Jacó, tinha 4 mulheres, dentre as quais 2 eram as oficiais, que eram Lia e Raquel, e 2 eram servas de suas esposas, o que era um costume naquela época. Então ele tinha 4 mulheres, 2 oficiais e 2 eram servas das esposas, que também tinham filhos com ele. A morte de Raquel, após o nascimento do segundo filho, que foi Benjamim, trouxe muitos conflitos para José, porque ele era amado e ele era protegido pela sua mãe. E agora ele era órfão e ele ficou vulnerável às maldades de muitos invejosos que cercavam ele. Tais conflitos, eles são vivenciados por muitos jovens. A gente sabe disso. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos amigos, ou até mesmo alguns de nós, vivem dentro da nossa família conflitos, pessoas que são humilhadas, elas são rejeitadas, eles são ignorados, familiares que têm inveja, pessoas que são maltratadas verbalmente dentro de casa, ou até mesmo maltratadas fisicamente, psicologicamente, e tem gente que é maltratada sexualmente também, dentro da família. Isso acontece muito nos dias de hoje. Tem vários grupos no Face, ou até mesmo na televisão, a gente vê relatos de pessoas que sofrem abusos, que sofrem por estar numa família que a pessoa não é valorizada, não é amada, a pessoa não é ouvida, ela não pode contar com ninguém, a pessoa já tá, olha para um lado, olha para o outro e não vê pessoas que possam ajudar ela naquele momento, porque todo mundo virou as costas, pessoas que às vezes nascem e não são amadas, são rejeitadas. Então isso acontece muito, e isso aconteceu na história de José, que depois que a sua mãe morreu, ele ficou órfão, e aí o que acontece? Aquela proteção que ele tinha da mãe dele, ele perdeu, e aí ele ficou vulnerável às outras pessoas que não gostavam tanto dele assim, porque como a gente sabe, os irmãos de José tinham o quê? Ciúmes dele, porque o pai dele gostava muito de José, então eles tinham ciúmes de José. Olha só, mas mesmo dentro desse problema familiar que José vivia, ele aprendeu a confiar em Deus. Então é isso que nós devemos ver na história de José. Um dos pontos é confiar em Deus, é saber que ele traz o socorro na hora que você mais precisa. Mesmo que você não esteja vendo, Deus traz o socorro, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46:1. Então é nele que nós devemos confiar e buscar diante do que? Das dores e de nossas perdas. Mesmo que a gente se desespere, porque nós somos humanos, e é normal a gente se desesperar, não tem como, mas nós temos que saber que Deus está lá para nos socorrer. É somente a gente buscar, é somente a gente falar com Ele. A túnica
Lembra que José, ele ganhou uma túnica do seu pai? E a túnica era linda, era maravilhosa. Os irmãos de José ficaram o quê? Morrendo de inveja dele. Então a túnica de José, ela gerou uma guerra na família. Gerou dor, gerou inveja no coração dos irmãos, que passaram o quê? A excluí-lo, passaram a rejeitá-lo e descaracterizá-lo. A unção e a honra que nos é concedida por Deus não raramente despertará inveja nas pessoas. Então a gente vê que às vezes quando a gente é muito usado na igreja, ou usado dentro de casa, enfim, usado por Deus, que a gente está lá fazendo a obra, que aquele projeto que a gente está fazendo está dando certo, está prosperando, está indo para frente, começa a gerar o quê? Inveja das pessoas que estão ao redor. As pessoas começam a falar mal, as pessoas querem começar a caluniar, as pessoas começam a procurar coisas que nem existem, começam a fazer mó guerra para acabar, para poder colocar aquela pessoa para baixo, para poder matar aquela pessoa. Por quê? Porque ela está aparecendo, porque ela está brilhando, ela está prosperando, ela está ajudando, ela está mudando ali ao redor dela. E as pessoas não aceitam isso. Então a inveja é uma coisa muito séria. Ela gera coisas muito pesadas e ela pode estragar a vida de uma pessoa. Porque a inveja é uma coisa muito ruim mesmo. E isso aconteceu com os irmãos de José. Então o que acontece? Olha só. Mas mesmo assim, como um soldado não se apresenta para a batalha desprotegido, nós temos ao nosso dispor armas especiais concedidas por Deus para enfrentar os inimigos ao longo da nossa jornada. Em Efésios 6, 10 a 19, mostra quais são as armas. Nós temos que estar em constante oração e jejum. Não desistir. Mas estão me caluniando. Mas estão tacando pedra. Mas estão isso, estão aquilo. Querem me derrubar, querem puxar meu tapete. Vai lá na oração, vai lá no jejum. Busca, que Deus vai mostrar a saída. Vai mostrar como você pode mudar esse quadro, mudar essa situação e sair como vitorioso dela. Não importa quão difíceis sejam as situações da vida, Deus sempre tem uma saída que os homens não conseguem enxergar. A impossibilidade humana são grandes oportunidades para o extraordinário de Deus. É assim, gente. Quando a gente não pode, Deus vem com milagre. Pensa assim, que existem muitas maneiras para as pessoas que vivem dentro da sua casa, que vivem em algum momento da sua vida problemas, conflitos familiares, que é o quê? É você deixar claras as suas expectativas. É você cuidar da sua rotina, é você tentar fazer com que seja uma rotina que você tenha mais contato com a sua família. É você mostrar que você quer estar junto, que você quer ter um convívio familiar e que as coisas podem ser diferentes. Você tem que começar, por mais difícil que seja, porque é difícil pra caramba, relevar as ofensas. Por mais complicado e doído que seja. Porque se você retrucar, começa uma briga e aí machuca mais, porque mais palavras são faladas, mais coisas acontecem. Então, para não piorar a situação, tenta, fecha sua boca, engole, vai falar com Deus, não vai brigar, vai falar com Deus, que é Ele que vai resolver essa situação. Não adianta você querer brigar, não adianta você querer as suas forças. Seja gentil, seja cuidadoso com a maneira de falar. Uma vírgula pode mudar tudo. Às vezes tá tudo uma paz, você fala alguma coisa que tipo, às vezes não tem nada a ver. Não era pra gerar uma briga, mas aquilo que você falou, por uma vírgula, virou uma briga. Então cuidado com o que você fala. Pense antes de falar, filtre, faça um filtro em tudo antes de você falar. Se você sofre assim na sua casa, fale com Deus, coloque na presença do Senhor tudo aquilo que você tem passado. Procure a ajuda dos seus pastores, converse com eles, para eles estarem também juntos em oração com você. Tenho certeza que essa situação dentro da sua casa, dentro da sua família irá mudar. Lembre-se, aquilo que é uma impossibilidade humana torna-se oportunidade para o milagre de Deus. Amém? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A revista tá muito top, tá muito legal. Vocês não podem perder uma aula. Vamos aprender cada vez mais sobre José e um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Qualquer dúvida, pode me procurar, me mandar um WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe o domingo de vocês, que Deus abençoe o nosso ano, que seja um ano de milagre, um ano de prosperidade para a vida de cada um de nós. Amém? Deus os abençoe.